Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. A gente é o grupo de Sexologia Criminal, também conhecido como Sexologia Forense. Os membros são Ana Carolina de Araújo, Bárbara Coelho Neri, Cândida Beatriz Rodrigues, eu, Gabriel Trovão, Raíra Vale Pinheiro e Volban Vinícius de Brito Martins. Vou passar. A sexologia criminal ou sexologia forense é definida como uma parte da medicina legal que trata das questões médico-biológicas e periciais ligadas aos delitos contra a dignidade e a liberdade sexual. Aqui, o que é que a gente pode perceber primeiro? A gente pode perceber que ele está falando de delitos contra a dignidade e liberdade sexual. Então, a gente não vai falar só de atos físicos, lesões, que esses delitos eles não se resumem no campo físico. Eles também vão tratar da moralidade, da honra e da própria cidadania dos indivíduos. E aí, a sexologia, ela, forense, ela vai ampliar o conceito de violência sexual, porque ela vai passar a incluir insinuações, comentários, divulgações de caráter sexual, além dos e atos, tentativas das práticas sexuais propriamente ditas. Ou seja, a gente não vai mais falar de uma violência sexual apenas direta e apenas física. A gente vai falar de uma violência sexual que ela passa por a honra, por xingamentos, por assédio, por várias situações diferentes e um conceito ampliado. Pode passar. E aí, a violência sexual ela vai ser conceituada como o uso intencional da força ou poder físico, de fato ou como ameaça contra uma pessoa ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha possibilidade de causar lesões, mortes, danos psicológicos, transtornos do desenvolvimento ou privações. Esse conceito ele é dito pela Organização Mundial da Saúde, e aí só que a gente já pode perceber o quê? Que a gente, ao tratar da sexologia criminal e forense, a gente já está falando de segurança pública, ao tratar dos delitos, a gente já está falando de saúde pública, ao tratar de, por exemplo, o próprio conceito da OMS, a gente já está falando sobre a dignidade da pessoa humana. Então, a gente percebe já a amplitude do tema e a importância dele. E aí, as principais vítimas da violência sexual, colocada por Genival Veloso França, que o mesmo autor que eu li o conceito da sexologia, ele coloca que as principais violências, as principais vítimas, desculpa, da violência sexual são as mulheres e as crianças, justamente porque elas são vistas, tanto as mulheres como as crianças, como os indivíduos mais frágeis da sociedade, e toda a estrutura patriarcal de opressão e repressão contra essas pessoas. Sendo que ele também coloca que é um fenômeno generalizado, é um fenômeno que se encontra em todos os estratos sociais, todos os âmbitos econômicos, contra todas as pessoas. Não é necessariamente só porque essas pessoas são as principais vítimas que vão ser só elas as atingidas por esse tipo de violência. E aí a principal forma de violência sexual, ele vai colocar que é o estupro. Sendo que, como a gente vai ver ao longo do seminário, contém inúmeras outras formas de violência sexual, previstas no Código Penal ou não. E com isso a gente também vai perceber uma subnotificação desses delitos, porque a gente tem essas variadas formas de violências sexuais, mas nem todas elas vão ser notificadas. Por quê? Porque o conhecimento das práticas desses delitos, eles se perdem justamente porque eles geram à vítima medo, vergonha, culpa, deixam desconfortável para a vítima falar. E se a vítima, por exemplo, for uma criança, talvez ela não vai entender muito bem o que é que está acontecendo. Então, fica complicado a notificação desses delitos. Então, passa a ser uma área muito delicada. Pode passar. E aí, aqui a gente vai ver o que a legislação e a doutrina do direito vai falar sobre concernente ao tema de sexologia forense. Primeiro que a legislação da gente é quase toda prevista no Código Penal,
Primeiro, a gente vai ter a previsão da extinção da punibilidade, no artigo 111, inciso 5 do Código Penal, que ele vai falar apenas a crianças e adolescentes que nos crimes contra a dignidade sexual delas, quando elas atingirem a maioridade, elas vão perder a pretensão do crime. E aí também a gente vai ter esses outros inúmeros tipos penais que entram no tema de sexologia criminal e forense. Vamos ter o estupro, no artigo 213, a violação sexual mediante fraude, no artigo 215, o assédio sexual, no artigo 216-A, o estupro de vulnerável, no artigo 217-A, corrupção de menores, no artigo 218, a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, no 208-A, favorecimento de prostituição, outra forma de exploração sexual de vulnerável, no 218-B, o favorecimento de prostituição, outra forma de exploração sexual, no 228, e a casa de prostituição, no 229. Todas elas previstas no Código Penal, e todas elas, ou quase todas, vão ser tratadas mais aprofundadamente ao longo do seminário. Vou passar. E aí, ao longo do tempo, nós fomos tendo alterações na legislação e na doutrina dentro desse tema. Na legislação, a gente pode citar, por exemplo, o crime de adultério. O crime de adultério, ele existia até 2005, 2006, e aí, com o passar do tempo, foi se criando o entendimento de que, por ser um crime que ele afetava apenas a honra do cônjuge e não a sociedade em si, esse crime ele não tinha uma relevância penal, social. Então, foi caindo em desuso até ser abolido esse instituto. E aí também foi alterado o crime de sedução e rapto consensual, que, pela própria ideia de uma relação consensual, passou-se a entender de que não seria um delito, então. E também foram alteradas inúmeras expressões, como a de mulher honesta, porque o entendimento de que era uma mulher honesta era uma mulher que tinha a virgindade dos 14 aos 18 anos, e... Desculpa um momento. Uma mulher que tinha virgindade dos 14 aos 18 anos, e que mesmo ela perdendo essa virgindade consensualmente, ela deixava de ser uma mulher honesta. E aí, com a própria evolução da sociedade, foi se alterando e foi se mudando esse entendimento. E aí passou a entender que esse entendimento ele não é penalmente relevante. Aliás, essa expressão ela não é penalmente relevante, ela não deve ser mais utilizada. E a gente também vai ter os entendimentos da doutrina no tema, que vai ser, por exemplo, o entendimento do assédio sexual, que vai ser bem tratado lá na frente, de ser apenas hierarquicamente, ou o entendimento dos crimes de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, que a doutrina ela vai passar a entender que precisa acrescentar a penalidade de multa, além da punição por detenção. Pode passar. E aqui a gente vai entrar mais enquanto a gente estava agora num momento mais direito, mais legislação, a parte chata. Aqui a gente vai entrar mais na parte mais da medicina legal, na parte mais médico-legal do assunto. Que vai começar com os objetivos periciais. Como a gente viu, é um tema muito delicado, a sexologia criminal, porque ela vai mexer principalmente no âmago da pessoa humana, na sua dignidade, na sua liberdade sexual. Então, vai se precisar de uma extrema prudência nos procedimentos da perícia para entender o que aconteceu nos fatos. A complexidade das estruturas e dos órgãos que vão ser estudados, a delicadeza do próprio momento da vítima em questão, torna a perícia na sexologia criminal o mais cuidadosa possível. E aí a gente vai precisar também que o laudo ele tenha que ser em linguagem clara, objetiva, inteligível e simples, porque, por se tratar justamente desse momento extremamente delicado, é preciso que se tenha condições de uma compreensão fácil.
sem que tenha dubiedades, sem que tenha outros sentidos, para entender o mais objetivamente possível o que é que aconteceu, quais os fatos daquilo. E o perito ele não vai poder presumir uma tipificação penal. Ele vai poder apenas descrever o que ele encontrou, as condições e as lesões. E as condições não só da pessoa, mas da situação do ambiente, do que lhe foi narrado, e as lesões que ele encontra na pessoa. A quantidade e qualidade do dano, ou seja, como está lá, o modo e ação da produção, da produção do dano, e aí sim, com todos esses fatos, produzir o laudo, aí a autoridade julgadora que vai ter condições para julgar com clareza os atos e fatos que aconteceram. Mas não é o perito quem vai tipificar penalmente o fato acontecido. Vou passar. Pode passar. Tá bom? É, foi demais, foi demais. Tem no slide anterior, ainda tinha objetivos periciais. Não, não é esse slide, tem outro slide depois desse. E ainda não é quisitação, ainda em objetivos periciais. Mas enfim, enquanto o slide não chega, eu vou continuando. Além disso, a gente vai precisar de ter cuidado com o ambiente da perícia. Esse ambiente da perícia ele vai ter que ser em um local recatado, um local, ou seja, um local discreto, justamente em respeito à dignidade e à privacidade da vítima, seja ela mulher, homem, criança, idoso, seja ela quem for, justamente por ser um momento, isso, justamente por ser um momento extremamente delicado, vai precisar de boas condições de higiene para entender o que é que aconteceu ali melhor, ter o melhor exame possível para observar os fatos e atos acontecidos ou tentados. Um local com fácil e tranquilidade de visualização dos possíveis achados periciais, por isso que também é muito importante as condições de higiene. A recomendação é do exame ser realizado em mesas ginecológicas com suporte para os pés. E aí, claro, aqui a gente está falando especificamente das pessoas com vagina. Por exemplo, justamente por ser a principal forma de violência sexual, seu estupro, e a principal vítima ser, uma das principais vítimas serem as mulheres, a importância de ser um ambiente próprio para isso, um ambiente especializado nessa situação. E aí também é recomendado, Veloso de França coloca isso, que é recomendada a presença de familiares adultos, enfermeiras ou pessoas de confiança da vítima, a menos, é claro, que a presença de qualquer dessas pessoas deixe a vítima desconfortável para, por exemplo, narrar os acontecidos ou para até fazer o exame mesmo. E aí também, quanto ao perito médico, é importante, além da habilitação legal e profissional dele, ele ter capacitação e experiência no trato dessas questões. Justamente porque, além de ter que ter o diploma médico por toda, desculpa, por toda medicina legal envolvida, por ter que ter que ter o diploma para se formar como perito legal, ele precisa ter essa educação médico legal, uma educação que passe a formar ele como ser humano, que ele está tratando vítimas de um crime extremamente violento em todas as suas formas. Um crime que humilha, que tira a dignidade, que tira a liberdade. Então é preciso que ele tenha
uma experiência nesse sentido, em saber que ele vai tratar com vítimas extremamente fragilizadas. Por isso que é importante a educação médico-legal, além do diploma médico, além de toda a formação profissional para o exercício da profissão. Vou passar. E aí, agora, com Raíra. Obrigada, Gabriel. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Acho que foi. Oi, gente. Eu me chamo Raíra e eu vou continuar essa linha de raciocínio que foi trazida por Gabriel, mas agora adentrando no ponto acerca da aquisitação. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que a Lei 2015, que é uma lei federal brasileira criada em agosto de 2009, ela fez profundas alterações no Código Penal brasileiro e alterou alguns conceitos, dentre eles o conceito de estupro. Desse modo, foram propostas algumas alterações nos modelos de laudos, né, periciais, relativos aos crimes contra a dignidade sexual e objetivando realmente, como Gabriel bem disse, a simplicidade e a objetividade destes. Essa proposta de um novo modelo de laudo pericial, ela se deu por nosso Código Penal passar a considerar que, após essas alterações da Lei 2015, que o ato libidinoso como um gênero, podendo estar presente ou não a conjunção carnal. E pode passar, Vauban, por favor. Aí. A gente consegue ver aí nessa tabela, no lado esquerdo da tabela, o que seriam os quesitos com as atualizações que foram propostas devido a essa modificação, e no lado direito, o que seria a antiga quesitação, que ainda é utilizada quando existe o interesse de realizar apenas o exame de conjunção carnal. E aí eu chamo primeiro a atenção para o primeiro quesito, que no modelo atualizado, que a gente consegue ver do lado esquerdo, seria se há vestígios de ato libidinoso, em caso positivo especificar, né, fazendo referência a quaisquer atos libidinosos, enquanto no modelo antigo, em que se questiona se houve conjunção carnal, nós temos essa limitação mesmo, né, referente à conjunção carnal em si, enquanto no atualizado é muito mais amplo. E um outro ponto importante, eu acredito que seja o último quesito de ambos, né, que a gente consegue ver que no quesito atualizado, existe o questionamento sobre se houve outro meio que tenha impedido ou dificultado a livre manifestação de vontade da vítima. E, no modelo antigo, seria se houve outra causa que impossibilitasse a vítima de oferecer resistência. Nesse sentido, a gente tem que, na questão atualizada, a gente tem um conceito muito mais amplo, né, de manifestação de vontade. É até uma atualização porque o nosso Código Penal, por ser muito antigo, se limitava, como o Gabriel também bem falou, à questão da mulher, que geralmente é a vítima comum, né, dos casos de estupro, como obrigada, muitas vezes, a manter a relação sexual, né. Então, a quisitação atualizada, ela traz essa amplitude no que diz respeito aos métodos de impedir isso, né. Enfim. E aí, além disso, pode passar, por favor, Vovó. A gente tem alguns exemplos, né, algumas sugestões, na verdade, que seria do grupo de trabalho Tortura e Perícia Forense, que foi criado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que sugeriu a inclusão de quesitos formulados por eles, né, nos exames de casos em que há suspeita de ato libidinoso, quando não se há uma certeza, que seriam esses dois quesitos que a gente tem aí. Há achados médico-legais que caracterizem a prática de ato libidinoso, e o segundo, há evidências médico-legais que sejam indicadoras ou sugestivas de ocorrência de ato libidinoso contra o examinado, que, no entanto, poderiam excepcionalmente ser produzidas por outras causas. E aí a gente consegue precisa, na verdade, chamar a atenção para esse segundo quesito, já que no caso de resposta afirmativa a ele, pense que o perito está somente afirmando que existem evidências sugestivas e ou indicativas, né, do ato libidinoso, o que possibilita o juiz, com o apoio de outras possíveis provas existentes, tirar as suas conclusões, não se limitando exatamente ao que o perito fala, né, no caso. Pode passar, Vobal. E aí, partindo para o próximo tópico, a gente tem a questão referente agora ao protocolo para a perícia de agressão sexual. E esse protocolo, ele se inicia pelo exame do local dos fatos em que houve o crime, né, de agressão sexual.
Esse exame é feito pela perícia criminal e ele determina, primeiramente, que o local onde se deu a agressão sexual deve ser inteiramente preservado e protegido, sem essa interferência de terceiros a partir do momento em que há o isolamento, né, desse local. Segundo, que a descrição do ambiente e das alterações que forem encontradas nele deve ser minuciosa nessa descrição, preservando todos os objetos, as condições do local, enfim. Em terceiro lugar, deve-se procurar objetos pessoais da vítima ou do agressor, como peças íntimas, que são comuns nesses cenários, né? Ou até pontas de cigarro. O próprio autor do livro que a gente usou como referência utiliza esse exemplo, e eu acho interessante porque geralmente existem nas cenas mais comuns, né? E outras coisas comuns mesmo a esses locais. E por último, seria procurar mancha e outros elementos biológicos, para que a gente possa identificar realmente tanto os envolvidos quanto os fatos, né? Como a situação se deu. Depois, parte para o exame da vítima, como a gente tem aí, em que se busca a identificação desta, a partir do seu nome, idade, sexo, profissão, enfim. O histórico, que seriam basicamente as informações da vítima, com as próprias palavras dela, sobre hora, local, as condições e os fatos mais específicos que possam ajudar a formar esse cenário geral. E a gente tem, por último, os exames, que são subdivididos em 4, que seriam o primeiro, o exame subjetivo, que trata sobre as condições físicas e psicológicas da vítima. Eu acredito que essa parte dos exames vai ser um pouquinho mais especificada adiante também, por outros participantes do nosso grupo. Mas, enfim, o exame subjetivo, que trata sobre as condições físicas e psicológicas da vítima. O exame objetivo genérico, que seriam os aspectos gerais da vítima, por exemplo, as lesões e as alterações corporais encontradas, que surgiram de alguma violência. O exame objetivo específico, que vai procurar saber várias coisas, né, como eu até coloquei aí. Mas, por exemplo, se houve coito vaginal, e aí vai se perceber isso através de exames dos genitais externos, coleta de pelos pubianos, amostras de sêmen, procura de lesões genitais, enfim. O coito anal, pelo estudo também dessas lesões locais, como equimose, sufusões, rupturas, a gente até estudou algumas, né, na disciplina, coleta do material biológico, dentre outras. O coito oral, que esse já é feito a partir do estudo das lesões labiais e linguais, coleta de amostra de material biológico da cavidade oral também, que é feita com soro fisiológico estéreo, e a parte de introdução de objetos, pesquisando possíveis lesões traumáticas, né, e possíveis componentes também desses objetos que possam ter sido usados na penetração. E, por fim, o último exame que a gente tem é o exame das vestes, certo? Que, no caso, especificamente das vestes da vítima, na verdade, na maioria das vezes, das vestes da vítima, para a gente procurar saber se tem sangue, sêmen, para também ajudar a identificar o autor do crime, né? Pode passar, Vobão. Aí a gente tem agora o exame do agressor, em que deve haver a anotação muito cuidadosa das características, até para facilitar a sua identidade, né? O exame das roupas também do agressor, principalmente na procura de sinais de luta, sinais da vítima também através do material biológico, como a gente também falou anteriormente, e sinais que possam identificar o local dos fatos, né? Que a gente tenta interligar tudo, essa relação, né? Vítima, agressor e local, para tentar entender como ocorreu, já que o estupro, na verdade, por si só, é um crime muito difícil de você identificar e você relatar, porque geralmente ele é cometido em um ambiente fechado, em um ambiente escondido e com a presença de apenas 2 pessoas. Então, você vai ter 2 versões ali, por isso que é tão confuso, né? Mas, enfim, eu saí um pouquinho do foco, mas só para explicar isso. E sinais também possam identificar o local dos fatos, como eu falei. Também vai ter a procura de sinais que possam se vincular aos fatos que foram contados, sinais do coito, de defesa, sinais que tenham interligação à versão contada pela vítima, sinais que liguem ao local e ou à vítima também, enfim, como material biológico, sangue, secreção, fezes, etc. E a gente também tem a coleta de materiais, por exemplo, o material subungual, eu acho que se fala assim, que seria aquele material que fica aqui embaixo da unha, que também é muito comum nos casos desse delito, né? Achar coisas, se você arranha, enfim, de materiais, resto de pele, eu acredito. É isso. E também coleta de pelos, material biológico da região pubiana, etc.
A busca de lesões traumáticas nas genitais, de doenças venéreas ou alterações que possam identificar a identificação do agressor também. E, por último, teríamos a avaliação psiquiátrica do agressor, que também é muito importante. Para finalizar esse tópico, a gente tem as recomendações que são dadas aos peritos e a toda a equipe, na verdade, que trabalha nessa parte referente à perícia em caso de agressão sexual, que é muito delicado, né? E são muitas as recomendações. Gabriel acabou falando algumas na parte de objetivos periciais, então também vou me ater a poucas que eu acho importante. Vou chamar a atenção, né, para algumas. Gabriel falou do exame que deve ser feito em um local recatado, boas condições higiênicas, iluminações, instrumentos necessários e tudo mais. Quanto às conclusões tomadas, deve-se evitar o exame superficial e omisso, justamente para não haver conclusões precipitadas ou intuitivas, né? Que realmente é um pouco do ser humano isso, mas como perito você tem que evitar isso ao máximo, até para não comprometer, né, no próprio laudo. Deve também haver a descrição detalhada, das características das lesões, o registro, quanto ao registro, né, devem ser registrados em esquemas corporais próprios todas as lesões que forem encontradas e sempre que possível fotografá-las. E a questão de valorizar o trabalho em equipe e tudo mais. E um dos tópicos mais importantes, ao meu ver, seria essa relação entre a equipe pericial e a vítima. Por exemplo, é necessário ter o consentimento livre e esclarecido da vítima, e em casos que envolvam menores de idade, o consentimento dos seus responsáveis legais. No caso dos exames em menores também, é necessário que sempre tenha alguém da família presente. E o exame também deve ser feito, independente de ser menor de idade ou não, né? Com paciência e cortesia, pois são pessoas vulneráveis, como o Gabriel também mencionou. E tendo visto a situação que elas passaram, né? E deve-se respeitar as confidências. Também é um momento muito difícil de você estar narrando e tudo mais. Tudo isso deve ser muito respeitado, assim como a recusa ou o limite do exame pela vítima, que também deve ser respeitado. E, dentre outras coisas, o laudo deve ser redigido em linguagem objetiva, sem expressões incertas, conclusões dúbias, etc. Pode passar. Vou bom. Vou bom? Valeu. Opa, acho que voltou, mas eu já vou falando. Quando tu puder passar para o slide do estupro, mas eu já vou falando também pra gente não. Aí, massa, valeu. A gente agora entra nesse tópico, né, referente ao estupro, e a gente começa, antes de tudo, com a conceituação do termo, que também sofreu alterações, né, da lei que eu mencionei, a 12.015, que foi responsável por ampliar o conceito de estupro no artigo 213 do nosso Código Penal. E, nesse sentido, eles têm atualmente a seguinte redação, que seria: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse seria, portanto, o conceito também, né, de estupro. E a pena continua sendo de 6 a 10 anos de reclusão, mas tem algumas especificações. Pode passar, Vobão. Tem algumas especificações. Se desse ato resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima for menor de 18 e maior de 14, né, nesse meio termo aí, a pena passa a ser de 8 a 12 anos, aumenta um pouco. Se resultar morte, de 12 a 30 anos. Já se a vítima for menor de 14 anos, a pena é de 8 a 15 anos. Se do estupro resultar lesão corporal grave, a pena sobe para de 10 a 20 anos. E se resultar morte, de 12 a 30, também como no mesmo caso do anterior, né? Nesse sentido, a gente percebe que o legislador, ele teve muitos acertos, né, nas alterações que promoveu através dessa lei 2015, quando, por exemplo, passou a nomear o título 6º do Código Penal, que antes se chamava crimes contra os costumes, ele passou a chamar de crimes contra a dignidade sexual, é como está atualmente no nosso Código Penal, o título 6º. E foi um acerto porque a designação crime contra os costumes sempre foi, justificadamente, ao meu ver, alvo de muitas críticas por parte dos doutrinadores do direito penal e até dos estudiosos também, de nós estudantes, acredito na época, né? Já que o objetivo deste nunca foi, ou não deveria ser, proteger os costumes da sociedade, as preferências aceitas ou não por parte do grupo dominante. Na real, não pode se falar da sociedade em geral, né? Mas do grupo dominante. Nunca deveria ter sido esse o objetivo, o intuito, né?
e sim defender de forma soberana a dignidade da pessoa humana. Então, essa alteração foi um acerto muito grande do legislador. E uma outra alteração importante também diz respeito à conceituação em si do estupro, que, já que passou a ser vítima, né, do delito de estupro, toda e qualquer pessoa constrangida mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar, ou deixar que lhes pratique, outro ato libidinoso. E essa modificação ela foi a responsável por revogar o artigo 214 do Código Penal, que se referia exclusivamente ao atentado violento ao pudor, que é uma figura própria que não existe mais, que ela está hoje inclusa, né, no conceito de estupro. Incorporou, então, esse conceito da figura de estupro para constituir um único conceito legal de crime de estupro, que foi o que a gente viu aqui. E, além disso, tanto o homem como a mulher passam a ser possíveis sujeitos ativos ou passivos do crime de estupro, justamente por se passar a admitir agora que qualquer ato libidinoso provocado de forma violenta ou de grave ameaça, né, a alguém, é tido como delito especificado aqui. Como esperado, eu acho que qualquer alteração acaba provocando isso, essa nova definição do crime de estupro, ela acaba gerando algumas controvérsias doutrinárias, já que passa-se a abranger, né, o ato libidinoso no geral, que tem limites e circunstâncias um pouco imprecisas, acabando por ser um termo muitas vezes vago e dando margens a muitas interpretações, né? E, no geral, o ato libidinoso seria toda e qualquer prática, né, que tem por finalidade, é um conceito muito amplo, mas que tem por finalidade a satisfação do apetite sexual, né, que se chama, de forma completa ou não, né? Além de girar em torno dessa esfera sexual, esse deve ser obsceno e lesivo ao pudor mínimo, como é chamado. E além de abranger a conjunção carnal propriamente dita, que no caso é a introdução específica, completa ou incompleta, né, do órgão peniano na cavidade vaginal, é o ato em si exclusivo, seria a conjunção carnal. O ato libidinoso, ele se manifesta nas mais variadas situações, como masturbação, toques nos órgãos genitais ou mamários, ou até mesmo nas coxas, nas nádegas, em partes mais íntimas mesmo. Também na contemplação lasciva, que é o ato de se satisfazer sua libido com a nudez alheia, mesmo à distância e sem tocar na vítima, né? Também nos contatos voluptuosos de forma constrangedora, acredito que acontece muito em ônibus, por exemplo, lotado, enfim, etc. Todos esses atos, eles constituem elementos que podem vir a contribuir na caracterização desse delito de estupro. Então, dessa forma, ao falarmos de crime de estupro, o gênero é o ato libidinoso, que pode ou não envolver a conjunção carnal, né? Que é bem diferente diante da alteração proposta, como existe no nosso Código Penal, quando ainda existiu o artigo 214, o 213 e o 214, né? Antes, o crime de estupro era o praticado apenas contra a mulher, através da conjunção carnal específica. E os outros atos libidinosos eram vistos como atentado violento ao pudor, né? Quanto ao constrangimento, que é um termo presente na conceituação do delito, a gente sabe que constranger significa violentar, coagir, impedir os movimentos, enfim. Uma maneira de obrigar alguém a fazer o que não quer. E na temática aqui abordada seria possuir sexualmente alguém pela violência ou coação, né? E nesse sentido, a violência pode ser efetiva ou presumida. Existe uma diferenciação aí. Efetiva é quando existe o concurso da força física ou emprego de meios capazes de privar, né, ou perturbar o entendimento da vítima, que possam impossibilitar ela de reagir ou de se defender. Já a violência efetiva, A violência efetiva, ela se divide em duas modalidades, que seriam a violência efetiva física e a violência efetiva psíquica. A física, ela não pode ser presumida, mas provada, né, através justamente dessa resistência da vítima e dos efeitos que provoca, que a gente realmente pode identificar por meio de laudos, dos exames periciais, esse tipo de resistência, né, de contração e tudo mais. Mas, por exemplo, existe como se fala, uma divergência doutrinária nesse sentido, porque não se pode exigir que a vítima leve essa resistência até a morte, que ela segure essa resistência até a morte, né? Então, o que se exige realmente para essa caracterização é que o agressor tenha agido de forma violenta, de forma a anular ou a enfraquecer essa oposição da vítima, né, essa reação da vítima. Já quanto à violência efetiva psíquica, é aquela em que o agente conduz a vítima a uma forma de não resistência por inibição ou enfraquecimento das faculdades mentais.
Por exemplo, a gente tem a embriaguez, a anestesia, os estados hipnóticos, sejam induzidos ou provocados, a ação das drogas alucinógenas, que também são muito usadas para isso, né? O conhecido Boa Noite Cinderela, que, enfim, é usado nesses casos, dentre outros, né? E a violência presumida, por sua vez, a nossa legislação, ela estabelece as condições, né, para a violência presumida, que seriam menores de 14 anos, alienados ou débeis mentais e por outra causa qualquer que impeça a vítima de resistir. E aí, nessas circunstâncias, denomina-se de estupro de vulnerável, que também foi incluído pela Lei 12.015. E então, as pessoas menores de 14 anos, elas são incapazes de consentir, assim como os portadores de deficiências ou pessoas que tenham transtornos mentais. Quando a gente conhece essa circunstância, né, se já conhece a vítima ou se sabe que a vítima é portadora de alguma dessas características, ou quando a perturbação ela é manifesta. E, por fim, podem surgir situações em que a vítima não tenha condições de oferecer resistência, né? Por isso que, por grave ameaça, a gente entende é como se fosse a promessa de um mal maior, uma forma de violência moral, né? São vários tipos de violência, a gente acaba confundindo os termos, mas física, psíquica e moral. Nesse caso da grave ameaça, que seria a violência moral, fica a vítima impossibilitada por angústia, medo, pavor mesmo, né? De trazer algum tipo de resistência. E muitos doutrinadores consideram ainda mais grave do que a própria violência, já que basta um olhar, um gesto, uma palavra, né? Mas a doutrina exige, no entanto, que essa ameaça seja idônea e de grande importância. Por exemplo, a ameaça de matar um filho, ou a ameaça de matar a própria vítima, né? São os exemplos mais graves e mais comuns de ameaça, né? Então, para que se configure o crime de estupro, a ameaça ela deve ser grave, com promessa de dano moral sério ou um considerável dano material. E aí é isso, gente. Agora eu vou passar para o próximo integrante do nosso grupo. Bom, no que diz respeito à perícia em casos de estupro, a gente precisa ter em mente que o estupro é, na maior parte dos casos, um crime não transeunte, ou seja, ele deixa vestígios quando é cometido. Então, para que se comprove esse crime, salvo algumas exceções, é imprescindível que se proceda a um exame pericial. Pode passar, Bobão, por favor. Veremos, então, qual deve ser a metodologia aplicada ao exame de conjunção carnal. E aí, antes de tudo, o médico legista, como a Raira falou, ele precisa reportar no seu relatório um histórico que anteceda e justifique esses exames periciais. Ou seja, o legista ele tem que informar quais foram os atos praticados, o horário, as condições, a localidade, o número de relações, se houver mais de uma, e tudo mais que possa interessar o caso. É claro que esse histórico ele não comprova por si só o estupro, mas ele se soma aos vestígios que foram encontrados pelo legista para a configuração típica do crime. Pode passar, Bobão, por favor. E aí, partindo para os exames periciais, o primeiro é o subjetivo. Raira também já falou um pouco dele, e nele devem ser consideradas as condições psíquicas da vítima, se ela apresenta transtornos mentais prévios, ou se por acaso ela tem algum desenvolvimento mental incompleto, por exemplo. E essa constatação ela é muito importante para que se possa ou não caracterizar agravantes ou caracterizar outras tipificações penais, outros crimes. E em seguida, depois desse exame subjetivo, o legista parte para o exame objetivo, que se divide em dois, o genérico e o específico. Pode passar, Bobão, por favor. No exame objetivo genérico, o legista ele precisa levar em consideração o aspecto geral da vítima, ou seja, ele vai se ater ao peso, à altura, a sinais que possam indicar gravidez, ou sinais que possam indicar possíveis lesões corporais que surgiram violência, ou então outros sinais de violência ou de luta. E aí, nesses últimos casos, os sinais de violência ou de luta, eles podem ser identificados, por exemplo, por meio de equimoses ou de escoriações. Mas o que é importante é que essa descrição do aspecto geral da vítima estabeleça sempre um nexo causal entre aquilo que está sendo descrito pelo legista e o fato que teria ocorrido. Pode passar, por favor.
E aí, depois desse exame genérico mais abrangente, parte-se para um exame específico, que é um exame local, uma análise da genitália. E aí, esse exame ele vai se iniciar com uma análise da genitália externa, depois parte para um exame acerca da integridade do ímen nas mulheres virgens, e depois para um exame para identificar eventual gravidez, esperma na cavidade vaginal, identificar a fosfatase ácida ou a glicoproteína P30, ou ainda infecções sexualmente transmissíveis. Mas vamos por partes. Pode passar, Loba. Depois que é feita aquela análise mais superficial, em que se examina a genitália externa, passa-se a análise da integridade do ímen. Genival Veloso de França, ele considera que esse é o elemento mais essencial no diagnóstico da conjunção carnal, e ele deve ser feito a partir da separação dos grandes e pequenos lábios vaginais, com os dedos mesmo do legista, de maneira que o ímen fica completamente exposto. E aí o legista precisa descrever tudo o que ele encontrar, como é que estão as bordas das rupturas dos ímens, se existe sangramento, se existe extravasamento de sangue para outros tecidos, se ele está identificando algum inchaço, alguma reação inflamatória, ou mesmo vestígios de cicatrização das rupturas das bordas do ímen. E a partir desses elementos, o legista vai ter condições para afirmar se a ruptura do ímen é antiga, recente ou muito recente. E o professor Genival vai fazer uma observação importante. A comprovação da integridade desse ímen, da integridade ou não, né, desse ímen, ela precisa ser feita de forma visual. E aí ele frisa isso porque existia uma prática de inserção de dedos na vagina da mulher para identificar a integridade do ímen. Só que não existe nenhum consenso, nenhum fundamento científico nessa prática, e essa inserção dos dedos, ela só deve ser feita quando for realmente necessário para avaliar a consistência das bordas da ruptura do ímen, ou então outras questões que necessariamente envolvam o tato. Pode passar, Volban, por favor. Porém, pode acontecer, por exemplo, da vítima ter um ímen elástico, que não tenha se rompido na agressão, ou ter uma vida sexual anterior ao estupro. Nesses casos, o exame da integridade do ímen não vai ajudar tanto. Por isso, são feitos outros exames. Pode-se tentar constatar gravidez, e esse é um exame importante, porque pode-se comparar o tempo da gestação com a data do fato, ou mesmo se fazer um exame de DNA que comprove a paternidade. E também é bastante útil o exame de ST, das infecções sexualmente transmissíveis, desde que se examine também o agressor, para saber se ele também é portador daquela doença. Pode passar, Volban, por favor. Outro exame cabível é a análise da presença de esperma na cavidade vaginal. Primeiro porque prova que existiu uma conjunção carnal, e depois porque pode-se comprovar o seu autor, examinando o material biológico. E aí, como isso é feito? Retira-se do material do canal vaginal e do colo do útero, coloca em uma lâmina e aí vão ser aplicados reagentes que vão indicar ou não a presença do esperma. Também é possível utilizar a lâmpada de Wood, ela é bastante utilizada na dermatologia e lembra muito uma luz negra, mas essa lâmpada ela pode dar falso positivo ao encontro de outras substâncias, como leite, por exemplo, ou a vaselina líquida. E de tudo isso, o diagnóstico que é mais certeiro é se for constatada a presença do espermatozoide. Pode passar, Volban, por favor. E aqui eu trouxe bem rapidamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que desde 1996 já pacificou a questão, e eu achei bastante relevante para a medicina legal aplicada ao direito, e a decisão diz o seguinte: o fato de os laudos de conjunção carnal e de espermatozoide resultarem negativos não invalida a prova do estupro, dado que é irrelevante se a cópula vagínica foi completa ou não e se houve ejaculação. Ou seja, caso existam outras provas que comprovem esse crime de estupro, o fato do laudo de conjunção carnal e de espermatozoide resultarem negativos, isso não vai anular as outras provas existentes desse crime. Pode passar, Volban, por favor. E aí a gente pode ter algumas situações especiais que demandam outros tipos de exames. Por exemplo, é possível que haja uma penetração do pênis, mas que não haja ejaculação. E aí, nesse caso, são detectadas células da pele do pênis através do esfregaço, que é aquele exame que se faz utilizando lâminas de vidro, aquela técnica, né? E pode ser também que o agressor tenha feito vasectomia. Em uma situação como essa, de vasectomia, a ejaculação ela é constatada por meio da dosagem de fosfatase ácida, que é um método controverso na medicina legal,
ou pode também ser constatada com a presença da glicoproteína P30, que é uma substância que é encontrada no sêmen ou na urina do homem. Pode passar, Valdão, por favor. E aí, outro exame pericial, que é trazido pelo professor Genival, é quanto aos anticorpos espermatóxicos, que surgiriam como uma reação do corpo humano logo depois do primeiro ato sexual carnal, mas essa é uma reação que não ocorre com frequência e exige, para que seja constatado, uma técnica muito sofisticada. Então, é uma técnica, um exame inviável por enquanto. Pode passar. Isso. E, enfim, um último tópico dentro da metodologia do exame de conjunção carnal é a identificação do autor, e ela pode se dar tanto com a coleta do sêmen, sobre o qual pode se dar com a coleta do sêmen, na realidade, coletado nas vestes ou então na cavidade vaginal da mulher, sobre o qual são feitos testes de DNA, que podem ser também através do sangue, dos pelos e da saliva. É isso, acho que agora o próximo integrante do grupo vai falar. Pronto, pessoal, liguei a câmera, tive que vir aqui, sair da apresentação, porque sou eu que estou passando os slides, certo? Pronto. Ai, meu Deus. Calma. Pronto. Gente, vamos... Deixa na minha parte aqui. Pronto, pessoal, outra técnica que é utilizada, né, na sexologia forense é o exame do ímen, certo? O ímen é uma estrutura que vai separar a válvula da vagina, né? Peraí, pessoal... Ai, meu Deus, pronto, voltei. Pronto, pessoal, vamos lá. Vou começar do início, certo? O ímen é uma das metodologias aplicadas, o exame do ímen é uma das metodologias aplicadas na sexologia forense, certo? E aí, o que é o ímen, gente? O ímen é uma estrutura que vai separar a vulva da vagina, certo? E ele é formado por duas membranas mucosas, e entre elas tem uma camada de tecido conjuntivo com fibras elásticas, vascularizadas e inervadas, que é justamente o que vai dar a elasticidade do ímen, certo? A gente tem algumas classificações doutrinárias, né? Existem alguns médicos, doutrinadores, que eles se preocuparam aí em classificar os ímens. Então, a Frano Peixoto, ele vai dizer que os ímens, eles podem ser divididos em acomissurados, comissurados e atípicos. Oscar Freire vai dizer aí que os ímens, eles podem também ser classificados como imperfurados, perfurados ou atípicos, mas o que importa pra gente é analisar, pessoal, que perpassadas essas estruturas, né, embora hajam essas estruturas, cada mulher vai ter um ímen específico, né? Isso é uma situação pessoal de cada mulher. Não há uma estrutura universal, né, que vai ser adotada aí para todo mundo. Pronto. Quando eu falo de situação, gente, eu estou falando da estrutura do ímen, né? E essa estrutura do ímen, ela vai poder variar também com a idade e até mesmo com a raça. Então, por exemplo, crianças de 2, 3 anos, vai ter o ímen situado em uma região mais profunda. Da mesma forma que mulheres negras vão ter o ímen situado em uma região mais profunda do que mulheres brancas. Quando a gente fala de elasticidade e permeabilidade do ímen, é, na verdade, uma
propriedade dele, né? Então, a propriedade de se elastecer é justamente o que vai dar uma maior ou menor dilatabilidade para o ímã. E isso já é um gancho para o nosso próximo slide, que são os ímãs complacentes, né? O que são os ímãs complacentes? Os ímãs complacentes, na verdade, é uma grande celeuma na sexologia criminal. Por quê? São aqueles que eles possuem um excesso de membrana. E esse excesso de membrana faz com que eles fiquem mais elásticos. Então, como o Carol já deu aí uma explanada, eles ficam elásticos ao ponto de que possa ser que venha a haver a cópula, possa ser que venha a acontecer a introdução de objetos, mas como esse ímã ele tem uma propriedade de se elastecer muito grande, ele não venha a se romper. Né? E aí, isso gera uma maior insegurança no âmbito da sexologia médico-legal. É por isso que os médicos peritos, quando eles vão avaliar vítimas que possuem ímãs complacentes, eles têm que ter um cuidado redobrado, justamente pelo peso do diagnóstico, né? Pelo peso do que vai ser descrito no laudo pericial, certo? Próximo slide. Pronto. A gente vai agora falar das anomalias imenais. Eu trouxe algumas anomalias. O livro ele vai citar várias anomalias, pessoal, mas eu achei que algumas eram mais pertinentes do que outras, até pelo próprio curso da gente, né? Então, eu trouxe as que ficariam mais fáceis da gente identificar. A primeira delas é a posição anormal do ímã, né? Quando ele está situado numa posição superficial ou profunda demais. Também pode haver o desdobramento da membrana em 2 folhetos. Pode também haver a presença de sulcos na face vestibular, né, na face ali superficial, que é essa face vestibular, ou também a abertura do meato uretral em pleno ímã. O meato é, na verdade, o orifício por onde vai sair a urina, né, que vai vir do rim, passando pelo ureter, né, e às vezes pode acontecer essa anomalia no ímã. Bom, o que são as chamadas carúnculas mirtiformes? Bom, gente, esse nome é um nome bem estranho. E, na verdade, a gente percebe a presença de carúnculas mirtiformes, na verdade, quando há um rompimento abrupto do ímã, né? Então, quando há o rompimento abrupto do ímã, geralmente é a indicação de um parto anterior. Porque esse rompimento abrupto se dá justamente pela passagem do feto. Então, o ímã, ele acaba se dilacerando. Certo? E aí, quando o ímã ele se dilacera, ele vai cicatrizando, sendo que ele vai cicatrizando no interior da cavidade vaginal, certo? E essa cicatrização forma uma espécie de carnosidade, certo? Fica uma superfície bem rugosa. Então, quando o médico perito está analisando o periciando, né, se ele encontrar a presença de carúncula mirtiforme, significa muito provavelmente que aquela pessoa já sofreu por um parto vaginal, certo? Bom, gente, lesões do ímã. Quando é que vai haver uma lesão do ímã, né? O ímã, ele é lesionado quando há uma distensão tão grande e essa distensão, ela vai ultrapassar o limite da resistência do ímã, né? E aí ele vai se romper, certo? Esse rompimento pode ser na chamada borda livre do ímã ou em qualquer outra parte dele, certo? Geralmente, pessoal, quando o ímã ele se rompe, há uma pequena hemorragia, mas ela é passageira, né? Passa ali entre 2 e 4 dias. No entanto, podem acontecer, sim, casos em que há grandes hemorragias. O livro, ele traz até um exemplo de uma mulher que ela estava em lua de mel, e aí ela teve uma hemorragia tão grande que ela precisou passar por uma transfusão de sangue. Existem também os ímãs chamados ímã pele de ovo, né? Que são aqueles bem fininhos, que quando eles se rompem, eles geram um sangramento imperceptível ou nenhum, certo? E aí, falando de lesões do ímã, gente, a gente precisa também entrar nessa parte da localização dessa lesão, certo? E aí, Oscar Freire, que é o doutrinador que eu citei lá no início da minha fala, gente, ele se preocupou em dividir a região vaginal em quadrantes, né? E aí ele dividiu em 4 quadrantes. 2 superiores e 2 inferiores, né? A gente já vai entender o porquê dessa divisão, certo? E aí, Oscar Freire, ele analisou determinados casos, né? E de acordo com o local em que o ímã ele era rompido, ele fez determinadas estimativas. Então,
Ele apresentou que, na união dos quadrantes inferiores, a taxa de rompimento era de aproximadamente 59%. No quadrante inferior direito era de 19%, no quadrante inferior esquerdo era de 17%, no superior direito de 2,7% e no superior esquerdo de 2,3%. Então, a gente consegue ver aqui que o rompimento nos quadrantes inferiores, ele é bem mais comum do que o rompimento dos quadrantes superiores, certo? E por que é importante, pessoal, a gente identificar o local do rompimento? Porque através do local do rompimento, a gente consegue meio que estipular como foi a situação. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente está na posição de decúbito dorsal, que é um nome bonito para dizer deitado de barriga para cima, o ímen, ele apresenta, quando a mulher está nessa posição, o ímen ele vai apresentar uma resistência maior na parte inferior, o que faz com que ele se rompa. Quando o coito, né, ele acontece com a mulher em pé, o rompimento nos quadrantes superiores, ele é bem mais comum. Então, através da localização, a gente consegue ter aí também uma medida de como foi que aconteceu o ato, certo? Pronto, bom, gente, vamos aí para tratar das causas das rupturas, né? Bom, majoritariamente, quando a gente encontra um ímen que se rompeu, a causa da ruptura muito provavelmente vai ser o coito, né? Ou seja, houve ali um defloramento, houve ali uma relação sexual, mas a gente não pode excluir outros traumatismos, né? Então, sei lá, uma manobra de higiene que foi mal executada, um erro médico, ou algum acidente muito grave que acaba lesionando o ímen, né? Então, assim, majoritariamente, o rompimento vai ser pelo coito, mas a gente também tem que considerar determinados casos, né? E aí, o médico ele vai precisar ter essa destreza para analisar, e considerar esses outros traumatismos que podem também vir a romper o ímen, né? O Genival Veloso até fala que eles não ficam muito convencidos, né, com esses outros traumatismos, porque é uma estratégia, inclusive, jurídica que a parte alega, né? Não, porque o ímen se rompeu de outra forma, né? E aí, a gente falando lesões do ímen, causas da ruptura, né? A gente já vai adentrar no próximo tópico, que é o tempo de cicatrização, né? Quando o ímen ele se rompe, um período de sangramento aí do ímen vai durar entre 1 e 3 dias, né? A partir do seu rompimento. No entanto, há casos em que o orvalhamento sanguíneo e a equimose, que são, como é que eu posso dizer, indícios de que houve ali uma lesão, elas já começam a aparecer entre 2 e 6 dias. As bordas esbranquiçadas e a exudação, de 6 a 12 dias, certo? A exudação, gente, na verdade, ela é um dos indícios de cicatrização, né? É uma medida de defesa do nosso corpo quando há uma lesão, certo? E aí, quando a gente percebe ali a exudação, a gente já vê que já tem um tempinho que houve aquele defloramento, certo? E aí, quando a gente vê bordas de cicatrizes recentes com a coloração rosácea, a gente já consegue ver que aquela defloração aconteceu a um determinado período, né? Não foi ali em 2, 3 dias, foi um período entre 10 e 20 dias. Então, a gente consegue estimar aí que o tempo de cicatrização, ele varia, né, até 20 dias. É importante dizer também que esse tempo, ele vai variar, pessoal. Inclusive, é uma divergência doutrinária muito grande, né? Os doutrinadores, eles não entram em consenso sobre isso. Principalmente porque é multifatorial. Há vários fatores que influem no processo de cicatrização, como o repouso da mulher, como a higiene, certo? Como a quantidade de roturas que a gente encontra no ímen, né? A quantidade, a profundidade, o tamanho, tudo isso vai variar no processo de cicatrização, certo? Mas e aí, em se tratando de processo de cicatrização, como é que o perito ele vai avaliar? Que é muito recente, se é antiga? Bom, voltando lá para a classificação dos dias, né? Quando o perito ele vai avaliar a vítima e ele vê sangramento, vê ali a equimose, vê o orvalhamento sanguíneo, ele pode classificar aquela ruptura como muito recente, né? Porque vai estar aí no período de 1 a 6 dias, né? Ainda está começando a cicatrizar. No entanto, quando ele já começa, às vezes, a ver bordas de rupturas mais embranquiçadas, com a exudação, que eu já expliquei para vocês, e o comecinho aí da coloração rosácea, ele já diz que é recente, né? Compreendendo ali o 6º e o 20º dia.
No entanto, quando ele avalia a vítima e ele percebe que a borda da ruptura está completamente cicatrizada, aquela defloração já é tida como mais antiga, né? Porque já passou aí mais de 20 dias, pode ser 30, pode ter 60, 90. E aí, só através de mecanismos e equipamentos muito específicos, passados esses 20 dias, é que a gente consegue dizer se é uma antiga recente, se é uma antiga que faz muito tempo, certo? Bom, gente, é importante a gente também fazer essa diferenciaçãozinha rápida aqui que eu coloquei para vocês, que é entre a ruptura e um entalhe. Né? A ruptura ela vai ter uma profundidade mais completa, né, da orla himenal, chegando até a sua inserção na parede vaginal mesmo. Ela vai ter bordas mais irregulares, vai ter aí uma assimetria, as bordas, né, da lesão, elas vão estar recobertas por um tecido fibroso, justamente porque é o começo ali da cicatrização, né? A gente vai perceber também sangramento, sinais de supuração, que são coisas que a gente já não encontra no entalhe, né? O entalhe, ele mostra pouca penetração na orla himenal, as bordas, elas são mais regulares, certo? Elas são revestidas por um epitélio pavimentoso, que é idêntico ao restante do ímen, né? E aqui a gente vê a ausência de cicatrização recente, né? E de infecção, então, como de supuração, né? Porque é importante a gente fazer essa diferenciação, porque o entalhe ele não é uma ruptura do ímen, certo? Bom, gente, lesões produzidas por causas diversas da conjunção carnal, eu já dei uma explanada para vocês, né? Que é por ação traumática, então pode ser que a mulher ela vá se examinar em um médico, ele não tenha a cautela devida e aconteça essa ruptura. Pode ser uma ruptura provocada por alguma patologia, pode ser a queda sobre objetos contundentes, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar também no exame pericial, sobretudo porque o tipo da lesão formada também vai ser diferente, né? Então, uma queda sobre objetos contundentes vai gerar uma dilaceração muito maior do que uma ruptura por um ato sexual, certo? Bom, gente, e aí, concluindo essa parte aqui das perícias, o que é que a gente pode inferir, né? O exame médico legal, ele precisa ser feito com bastante cautela, tal como falou Travão, tal como falou Carol, tal como falou Raíra, né? Por quê? Porque o diagnóstico do médico que ele vai relatar no exame pericial é muito importante. Porque vai beirar ali a caracterização de um crime de estupro, certo? Mais uma vez, vou repetir o que os meninos disseram, o médico ele não vai poder tipificar, ele não vai poder inferir que houve ou não estupro, ele tem que se limitar a descrever as lesões, então ele vai descrever a quantidade de lesões, ele vai descrever se a lesão é antiga, se a lesão é mais nova, e ele tem que fundamentar tudo isso. Então, se o perito acha que a lesão é antiga, por que ele acha que a lesão é antiga? Certamente já vai estar, a gente já não vê a presença de exudação, já não vê a presença mais de sangramento, certo? Ele precisa também de uma linguagem clara, objetiva, inteligível e simples, isso Trovão também falou, né? E para que a gente possa chegar a um diagnóstico adequado, a gente também tem que analisar o conjunto dos fatos, né? Não só o ímen, tem que analisar a situação que foi descrita, tem que analisar a presença de espermatozoide, fosfatase ácida e gravidez, tal como Carol já citou para a gente, certo? Vou voltar aqui, porque vou desligar minha câmera e voltar a apresentar o slide para os meninos. Olá, meu nome é Bárbara Barros e eu vou falar sobre a perícia no ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pode passar. A conjunção carnal, ela já foi explicada por Carol, né? E Carol e Raíra já trouxeram aí grande explanação sobre a perícia. Então, tem alguns pontos aqui que eu vou passar de forma mais superficial. Como eu vou falar sobre o ato libidinoso, vou logo trazendo aqui o conceito, né? Que o ato libidinoso ele vai ser toda a prática que vai ter a finalidade de satisfazer completamente ou incompleta, com ou sem ejaculação, o apetite sexual, o qual pode traduzir-se desde a cópula carnal até as mais variadas situações, como coito anal, vestibular, oral, até mesmo toques, apalpadas nas mamas, nas nádegas, coxa, vagina, contato voluptuoso, contemplação lasciva, enfim, com essa intenção de constranger alguém, né, a quem se pratica isso.
E é indiscutivelmente um ato obsceno e também lesivo ao pudor mínimo. Pode passar. Bom, o exame, né, como já foi dito, ele deve sempre considerar o histórico, a hora que foi realizado, qual foi o local, quais foram as condições, se o número de relações, se foram no mesmo dia, se foram dias sucessivos, qual foi a posição em que a vítima se encontrava, tudo visando o caso concreto, para conseguir relacionar isso ao caso concreto e conseguir entender como foi que aquilo de fato ocorreu. É importante também se atentar que quando se tratar de crianças, principalmente crianças muito pequenas, deve ter cuidado com as alterações encontradas. Então, é muito importante que o acompanhante dessa criança declare de modo objetivo em que base está justificando as suas suspeitas, né? Pode passar. Agora eu vou falar da perícia do coito anal. Bom, como já foi dito também, né, a perícia, ela normalmente possui duas fases, que é a fase do exame objetivo e a fase do exame subjetivo. No exame subjetivo, vai ser considerado as condições psíquicas da vítima, né? Então, todos os sinais e sintomas que possam ser anotados quanto ao desenvolvimento mental, se é incompleto ou retardado, ou mesmo se existe algum tipo de transtorno mental, no sentido de permitir a caracterização de agravantes, né, ou tipificações penais. Já no sentido do exame objetivo, tem que se considerar a parte genérica e a parte específica. A parte genérica vai ser justamente o aspecto geral da vítima, né, o peso, a estatura, estado, lesão, alteração corporal, e já a parte específica é justamente o que contribui com a materialidade dos crimes, né? Então, você vai observar muitos vestígios deixados pelo ato sexual, pela agressão física e psíquica que foi produzida na vítima, né? Para isso, o perito ele deve ser experiente, ser cuidadoso e também deve ter instrumentos que permitam que ele faça essa análise, né? Instrumentos, materiais, produtos químicos, como, por exemplo, mesa ginecológica, foco de luz, lâmpada de Wood, máquina fotográfica, entre outros. Pode passar. Quando é realizado esse exame, a vítima, em primeiro momento, ela deve ser examinada, né? Então, para isso, precisa colocar ela em uma posição genopeitoral, para analisar a situação do ânus. Pode passar. Nos casos normais, o ânus, ele quase sempre vai se apresentar fechado, vai ter um formato com a fenda antero-posterior, vai se observar um certo número de pregas, uma pele fina, rosada, úmida, lisa, sem implantações de pelos. E aí, isso tudo é considerado ânus normal. Mas quando há o coito violento, vai haver algumas alterações ali naquela região. Então, vai existir presença de esquimose, Hágades, escoriações, hemorragia pode surgir também devido à violência que foi feita, pode causar rupturas nas paredes perineais, congestão e endemas das regiões circunvizinhas, pode causar também infecção, ruptura de pregas anais. Então, aqui a gente percebe que trata-se de crime de resultado. Então, como é um crime de resultado, capaz de deixar vestígios, é muito importante que haja o exame de corpo e delito. Pode passar. Bom, Genival, né, ele sempre fala que o esperma ele é o sinal mais importante para o diagnóstico. E isso é entendido porque, dessa forma, por ele, eu creio eu, né, que como muitas vezes é difícil você comprovar essas características da violência, né? Vamos supor que a pessoa demorou a denunciar, demorou a realizar o exame, né? Quanto mais cedo, mais fácil de você encontrar esses vestígios, né? E se encontrar esperma, a gente vai conseguir verificar o DNA do autor. Então, é muito importante, ele sempre fica reforçando isso, a importância de você fazer o exame cedo para conseguir ter um laudo mais certeiro, vamos assim dizer. E também ele faz a diferenciação entre Hágades e fissuras anais, né?
Porque as fissuras anais, elas podem ocorrer de forma natural, assim, ela pode ser algo pré-existente ao ato, a esse ato libidinoso, né? E ele sempre vai ser uma coisa única, vai ser uma fissura única, um risco, assim, único, pode ser crônico, mas as Haggards não, são múltiplas, e também não são tão finas, são várias, porque justamente resultou desse ato de violência. Pode passar. Também é importante haver esses exames complementares, né? E o exame complementar, ele acontece justamente quando existe essa coleta de material, como fluidos, sêmen, sangue, saliva, justamente para verificar o DNA, identificar e caracterizar a autoria. Pode passar. Bom, também tem a perícia do coito oral. Essa perícia é a mais difícil de identificar, justamente porque é uma necessidade do exame ser realizado o quanto antes, assim, geralmente não é um tipo de violência que deixa tantos vestígios, por isso que é muito importante que seja feito de forma precoce. Porque as lesões são raras, né, tanto nos lábios quanto na cavidade anal, mas o diagnóstico ele é possível, e ele é feito através de provas biológicas que identifiquem um sêmen na boca e também possíveis manifestações tardias de doenças sexualmente transmissíveis. Pode passar. Também tem a perícia do coito vestibular. O coito vestibular, ele também pode ser chamado de coito vulvar ou interfemoral. Vai ser um dos tipos não raros de atos libidinosos, e ele vai se caracterizar por ser o ato sexual realizado pelo contato do órgão sexual masculino e atingindo a vulva, o vestíbulo, o períneo da vítima, com ou sem ejaculação. E esse tipo de perícia ele é muito delicado, porque não existe a penetração em si, né? É apenas o contato do órgão sexual. Então, ele vai ficar ainda mais difícil se não houver uma violência física, porque as lesões, elas não vão ser tão sérias se não existir essa violência física, né? Mas pode levar muito em conta também as rupturas incompletas, se houver, no caso de ímãs de crianças, quando suspeitas de vítima. Mas também pode se verificar presença de esperma, porque apesar de não ter a penetração, pode sim haver a liberação de esperma, existir hematomas, existir equimoses, então tudo isso também vai ser avaliado. Pode passar. Também vamos ter da perícia de penetração de objetos. Essa perícia ela vai justamente verificar a penetração por via vaginal ou por via retal. E, novamente, quando há coação e violência, vai haver lesões com maior intensidade. Então, no caso da penetração vaginal, as lesões elas não vão se resumir apenas ao canal vaginal, mas elas também vão atingir ali a região circunvizinha. Mesma coisa na penetração anal, né? Não vai ser apenas no reto, mas também vai poder se estender ao esfíncter anal, à mucosa retal. E a perícia ela também pode verificar, né, aqui ressaltando, vestígios do material componente do corpo estranho utilizado na penetração, né? A gente sabe que o perito ele pode analisar o local onde foi observado aquilo dali e também, junto com isso, pode analisar o corpo estranho que foi usado para penetrar e possivelmente identificar algo ali, algum componente, para conseguir até mesmo verificar o DNA se for encontrado, por exemplo, ali esperma. Pode passar. O protocolo em casos de exames de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ele, na vítima, ele vai ser realizado o exame clínico completo, vai explorar cuidadosamente a estrutura genital, oral ou retal dessa vítima, vai coletar os fluidos, então vai coletar sangue, saliva, secreção, esperma, que pode ser encontrado na vítima. Coleta de amostra de manchas encontradas pelo corpo também, né? Então, pode até verificar esquimoses, hematomas no corpo. Também examinar a roupa da vítima, o local dos fatos. Pode passar.
Já no autor, esse exame também vai ser o exame clínico completo e vai ter uma análise minuciosa dos dedos, das unhas, da superfície do pênis, do prepúcio, dos pelos pubianos, manchas pelo corpo também, análises dos genitais externos do suposto agressor e suas vestes, enfim, pode passar. Geralmente, as recomendações gerais que ele sempre está reforçando é que o exame ele deve do suposto culpado ele deve ser feito nas primeiras 24 horas, né? Então, quanto antes melhor, porque você vai conseguir verificar justamente os sinais do coito recente, né? Então, presença na área genital das células vaginais, quando a vítima é uma mulher, por meio da técnica do Papa-Nicolau, presença de sangue de características genéticas iguais às da vítima, de material fecal na glande, presença de sêmen pela expressão do pênis, quando o coito foi realizado por violência, também pode verificar até mesmo um edema inflamatório no pênis. Enfim, vai ser deixados mais vestígios, né, nesses primeiros momentos. Então, por isso que é muito importante que o exame seja realizado nessas primeiras 24 horas, e também deve-se considerar relevante quando existe ruptura incompleta do ímen, não complacente, ou, no caso de crianças, quando há um diagnóstico de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, né? Porque a gente sabe que pode até haver uma tentativa de penetração, mas ele não conseguiu de fato, e aí houve uma ruptura incompleta. E isso é muito importante, né? Isso é relevante para a perícia. Pode passar. Agora eu vou falar do abuso sexual em crianças, pode passar. Nessa situação do abuso sexual, pode passar o slide. Nessa situação do abuso sexual, deve sempre ter em mente o contexto que geralmente elas ocorrem, né? Porque é um contexto de muita violência psicológica, de muita ameaça. Geralmente, crianças, quando são abusadas, elas são abusadas por pessoas de confiança, né? Então, é o pai, é o tio, é o avô, é um amigo muito próximo da família. Isso pode acarretar em ameaças ou até mesmo em até normalidade, né? Se essa criança for muito pequena, e até aí, né, como uma das formas de abuso, uma solicitação para que elas façam algum tipo de sexo oral no adulto, ela não está entendendo aquilo que ela está fazendo. Então, ela acaba normalizando muito isso, né? Então, muitas vezes, ou elas se encontram na situação de não entender o que está acontecendo, porque elas são muito novas, ou elas se encontram numa situação de forte ameaça, né? O conceito do abuso sexual em crianças vai ser toda e qualquer exploração do menor pelo adulto que tenha por finalidade direta ou indireta a obtenção do prazer lascivo, né? E existem formas de abuso. Carícias nos genitais das crianças, pode ser também na mama, nas nádegas, solicitação para que elas façam nos adultos, coitos incompletos anovaginais, ou mesmo exibição dos genitais nos adultos, masturbação na presença de crianças, exibição de material pornográfico, entre outros. Pode passar. No exame clínico, deve-se sempre observar a mudança de comportamento, sensação de medo. Muitas vezes elas se recusam a fazer o exame e já têm uma resposta pronta e imediata, porque elas não querem ser tocadas por nenhum outro tipo de adulto. Também vai haver uso de expressões ou insinuações ligadas ao ato sexual. Então, tudo isso deve ser observado justamente pelo que eu iniciei, né, por conta da condição psíquica da criança. Pode passar. É considerado crime hediondo, de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei 2.848, que o inciso 8 traz que o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável, né, são crimes hediondos. Então, pode passar também. Também vamos ter a violação sexual mediante fraude, que vai ser trazido aí o seu conceito no Código Penal, né, pela Lei 12.015, que traz que ter construção carnal, praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, possui aí pena de 2 a 6 anos, então é considerado crime. Se esse crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Pode passar.
Nesse caso, o agente, em vez de ele só se utilizar da violência e da grave ameaça, ou ainda de uma técnica sutil, ele utiliza meios fraudulentos, induzindo essa pessoa ao erro, fazendo a pessoa aceitar como um ato ilícito, né? E aí ela vai se efetivar por meio de qualquer forma que venha dificultar ou impedir a vítima de agir em liberdade. Pode passar. É um delito de efetivação rara, e tem como elementos constitutivos a constituição carnal o engano por meio de fraude ou outro meio que impeça a vítima de se manifestar livremente. E fraude vai ser a forma de expediente que tem como finalidade levar alguém ao erro ou engano para a consecução de um foro inidôneo. Pode. Não, esse é o último. Porque a perícia, nesse caso da violação sexual mediante fraude, ela vai ser realizada justamente para comprovar essa conjunção carnal ou ato libidinoso. E eu também vou falar alguns exemplos de violação sexual mediante fraude, porque fica mais fácil da pessoa associar. Viveiros de Castro, ele vai exemplificar a fraude como a de um indivíduo que convenceu a noiva a se casar com ele, apenas na igreja, como um único casamento válido, mas em seguida abandona. Ou até mesmo uma mulher que ela tem sempre o hábito de praticar ato sexual com seu marido, e aí, numa noite, ela está muito sonolenta, e outra pessoa, outro homem chega, pratica o ato sexual com ela, ela não se deu conta, não sabia, estava escuro. Então, isso é uma violação sexual mediante fraude. Pronto, agora eu vou deixar para a próxima pessoa daqui. Oi, gente, boa noite, que aqui é noite. Eu vou falar um pouco sobre assédio sexual, prostituição e lenocínio. Pode passar. Enfim, gente, a minha parte é bem jurídica, tá? É bem letra de lei mesmo. E eu me baseei principalmente no livro do Genival Veloso. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho importante que a gente fale que o assédio sexual, muitas vezes, o termo assédio sexual é usado de forma errônea, de forma demasiada. Assédio sexual não é qualquer constrangimento de conotação sexual. Então, você está andando na rua e você é constrangida. Não. O assédio sexual, ele tem que obrigatoriamente acontecer em uma situação de superioridade hierárquica. Ou seja, para que exista o assédio sexual, o assediador, obrigatoriamente, tem que estar numa situação de superioridade hierárquica para com a vítima. O assédio sexual, ele é um delito tipificado no Código Penal, e o Código Penal, em seu artigo 216, classifica o assédio sexual como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena para esse delito é de detenção de 1 a 2 anos, e ela pode ser aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. A gente sabe que existem trabalhos formalizados, onde os empregados são menores aprendizes e tal. Então, se for esse caso, a pena vai ser aumentada. Pode passar. Certo. O assédio sexual, ele não pressupõe um constrangimento físico. Pode ser um constrangimento por meio verbal, por meio de gestos. Então, o constrangimento é a principal diferença entre o assédio sexual e o estupro. O estupro, ele também produz um constrangimento sexual, de cunho sexual. Também não há o consentimento da vítima, mas o constrangimento no estupro é mediante violência ou grave ameaça. No assédio sexual, nós não temos isso. Nós não temos essa violência ou grave ameaça. Se uma atitude, um constrangimento começa como assédio sexual, mas passa esse limite da violência, ele já vai ser considerado como estupro. Então, é bom a gente diferenciar esses conceitos. Pode passar. Bom, a perícia em casos de assédio sexual, Genival Veloso, quanto à perícia médica, ele se limitou a falar que a perícia médico-legal, ela é basicamente inexistente nesses casos. Como eu falei, o assédio não ocorre mediante violência, mediante grave ameaça. Então, é muito difícil existirem evidências clínicas no corpo da vítima. É
hematomas, manchas, enfim, é bem difícil. Então, o papel da perícia médico-legal não é um papel tão relevante assim. Como o livro trata pouco sobre essa questão, e eu achei interessante trazer mais, eu decidi trazer um pouco da visão prática. Eu sou estagiária do Tribunal de Justiça da Paraíba, e eu já peguei alguns casos de assédio moral e sexual, e eu queria trazer a título de informação que todo o arcabouço probatório é muito difícil de ser feito. É um crime que ele é praticado em silêncio, normalmente só o assediador e a vítima, normalmente o assediador não deixa mensagens, não faz ligações, e é muito difícil ter testemunha, mas se tiver, é ainda mais difícil que essas testemunhas queiram falar, porque muito provavelmente elas vão ter medo de perder seu emprego também, já que é uma situação que ocorre nesse meio, de sofrerem retaliações. Então, testemunhas oculares também são muito complicadas. Então, nessa questão, o que é feito? Na maioria dos casos, é utilizada a perícia psicológica, onde o perito vai analisar o perfil psicológico das partes, vai analisar a narrativa das partes, vai analisar também se pela parte que é a suposta vítima existem traumas, existem indícios de traumas psicológicos. Então, ainda não é uma perícia 100% afetiva, mas é a perícia que mais se encaixa nessa determinação do assédio sexual. Pode passar. Bom, gente, agora a gente vai falar de prostituição. O professor Genival, ele contextualiza bastante no livro a prostituição, mas eu vou ser mais breve, só para destacar que a prostituição é um instituto muito antigo, é tão antigo quanto a criação das próprias sociedades. Em toda sociedade a gente vai encontrar a prostituição, mais ou menos, mas ela sempre vai estar presente. E a contornação desse problema é muito difícil de ser feita. Agora vamos conceitualizar, né? Então, o conceito de prostituição é atividade que consiste em oferecer satisfação sexual em troca de remuneração de maneira habitual e promíscua. Aí a gente se pergunta, a prostituição, ela é criminalizada no Brasil? Não, a prostituição não é um ilícito penal. Então, o que se criminaliza, o que se busca criminalizar é o lenocínio, que são outras condutas que perpassam a prostituição e, na verdade, são mais perversas à sociedade do que a própria prostituição. Então, ela não é criminalizada. Pode passar. Causas da prostituição. Então, os estudiosos, eles estabelecem duas causas para a prostituição. A causa biológica e a causa social. Então, a prostituição por causas patológicas ou biológicas seria aquela prostituição que existe por determinada transtorno psicológico da pessoa. Tem alguns criminalistas dizem que é uma exigência do organismo da pessoa cometer atos de prostituição. César Lombroso é um criminalista bastante conhecido e ele falava que a prostituição feminina, estava ligado aos genes da mulher, estava ligada à hereditariedade. Então, isso seria caracterizado na doutrina como prostituição por causas patológicas. A prostituição por causas sociais é aquela mais comum, mais conhecida, que advém de uma situação de vulnerabilidade daquela mulher. Gente, eu estou repetindo aqui mulher, porque a gente sabe que a mulher é o principal grupo focal, mas entendam como pessoas que estejam ali se prostituindo. Então, a miséria, a desigualdade sexual, a desigualdade social, a falta de oportunidades, realmente, ainda é a maior causadora da prostituição. Pode passar. Então, existem 4 correntes quanto às atitudes do Estado quanto à prostituição, ou seja, o que o Estado deve fazer em face do problema da prostituição. A primeira delas é a regulamentação. Como o próprio nome já diz, seria uma atitude de regulamentar, de controlar a atividade da prostituição, ou seja, as prostitutas teriam um cadastro nas repartições policiais e civis, teriam cadastro no SUS, teriam carteirinha. Então, seria realmente uma regulamentação da profissão. Muitos estudiosos fazem críticas quanto a essa corrente, porque dizem que elas não se preocupam em combater as causas da prostituição, e apenas em regulamentar o que já está feito. Passando, uma das outras correntes é a abolição. A abolição seria assim, olha, nós não vamos regular, nós não vamos controlar, mas
essas mulheres, essas pessoas que estiverem em situação de prostituição, podem vir até nós e nós daremos atendimento médico, nós daremos atendimento em questão de higiene, de saúde, mas nós não iremos interferir em nada. Mais uma vez, a crítica aí existe a questão das causas. E em pensar e dar uma vida melhor para essas mulheres, ninguém pensa? Então, as críticas a essas teorias são essas. A proibição é a mais ilusória, seria a questão de, tipo, proíbe, criminaliza quem estiver em situação de prostituição, quem for uma prostituta vai ser presa mesmo. E a gente sabe que não é assim, que normalmente aquela pessoa que está se prostituindo é o elo mais fraco daquela equação. Normalmente existem pessoas maiores por trás, os conhecidos cafetões, rufiões. Então, essa proibição ela é um pouco ilusória, porque se prende uma prostituta, o cafetão alicia mais 5 mulheres para se prostituir. E a última seria a indiferença. Existe o problema da prostituição, a gente sabe, mas a gente também sabe que ele é difícil de contornar, a gente sabe que é difícil de controlar, então deixa aí como tá. Vamos ser indiferentes a isso. Que também, né, gente, pelo amor de Deus. Então pode passar, Roma. Abordagem e prevenção. Como eu venho falando de prevenção, Genival Veloso, ele destaca bastante a questão da prevenção. Para ele, a prevenção deve ser feita de acordo com as causas. Então, se a causa da prostituição é aquela causa psicológica, de um problema psicológico da pessoa, então a prevenção deve ser feita com atendimento psicológico, com reintegração da família, com acompanhamento psicossocial daquela pessoa. Mas se a causa é a causa social e econômica, que é a mais comum, essa prevenção ela deve ser feita por meio de oportunidades, de condições dignas para todas as pessoas. A gente sabe que as mulheres elas têm que lutar muito mais para ser vistas como sujeitos de direito do que os homens, por exemplo. E a gente sabe que a prostituição parte muito da desigualdade sexual e do machismo. Então, políticas públicas nesse sentido, e uma coisa que ele trouxe que eu achei bem interessante foi a reforma agrária, para que todo mundo tenha a oportunidade de crescer na vida e não precise se submeter, se não quiser, a essas condições. Pode passar. O lenocídio. Ele é realmente aquilo que se busca criminalizar. Pode passar, Vovó. Ele é realmente aquilo que se busca criminalizar. Então, o que é que acontece, de modo geral? O lenocínio é aquele ato de lucrar, de favorecer, de incentivar a prostituição de diversas formas. Aqui é uma parte bem jurídica, é uma parte mais dos artigos da lei. Então, eu vou ser um pouco mais breve, né? As formas descritas e tipificadas no Código Penal. Eu vou começar aqui pela mediação para servir a lascívia de outrem. Lascívia é o desejo, a luxúria. Então, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem é crime e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Essa pena ela pode ser majorada em situação da vítima ser maior de 14 ou menor de 18, em situação de o aliciante ser parente ou responsável dessa vítima, em razão do crime ter sido cometido com violência, ameaça, fraude, ou então de ser cometido com o objetivo de obter lucro. Pode passar. O segundo ponto é o favorecimento da prostituição. É tido da seguinte forma no Código Penal. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Existem também as majorantes, de novo, se o aliciador for algum parente, algum responsável, se houver violência, grave ameaça, fraude, ou se houver desejo de obter lucro com essa atitude. Pode passar. A casa de prostituição é mais conhecido, né, os famosos bordéis. Então, no Código Penal é conceituado dessa forma: manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não o intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Nesse caso, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Pode passar. E, por último, o rufianismo, que é o conhecido rufião, cafetão, proceta, é um nome que eu nem sei falar direito, gente, desculpa. Mas é bem conhecido, são as figuras que lideram a prostituição, são as pessoas que realmente ganham dinheiro com o abuso sexual e com a exploração sexual de outras pessoas. E aí, no Código Penal, vem desse jeito.
Rufianismo. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Então, essa geração de lucro em cima da prostituição, realmente. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, e as majorantes são se a vítima é maior de 14 e menor de 18, se existe violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça e dificulte a livre manifestação da vítima, e o professor Genival ainda trata do tráfico sexual de pessoas. Porém, esse instituto foi vetado do Código Penal. Hoje em dia existe apenas o Instituto do Tráfico Internacional de Pessoas, de forma geral. Então, por conta disso, acaba aqui a parte de sexologia criminal. Obrigada, gente. Então, aí estão as referências. E obrigada a quem assistiu. Boa noite. Então, vamos parar de gravar, né?